Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas do teu curso, né? Nessa aula aqui eu vou começar a fazer aqui uma personalização nessa basezinha de dados na parte do telefone aqui, né? Eu coloquei um fone barra WhatsApp. Então, teoricamente seria só para a gente colocar números de celular aqui, né? Então, essa aqui é a formatação clássica hoje, né, para números de celular. Trabalhar com máscaras de celular, de CPF, de RG, volta e meia dá um probleminha, mas é uma coisa muito fácil da gente pesquisar aí no YouTube. Você vai no YouTube e faz uma pesquisa por formatação personalizada, vai ter bastante coisa. Mas com isso aqui que eu estou passando no curso, vai dar para resolver aí a maioria dos problemas relacionados a isso. Então, esse número que está aqui, ó, deixa eu copiar ele e colar como somente valor. É a forma que eu quero que eu, depois de digitar um número de telefone aqui, eu quero que ele apareça, no caso. Né? Então seria com um 9 antes aqui, né? 9, depois o 9976 aqui no caso. Aí teria um hífen aqui e 8707, por exemplo. Isso aqui é um exemplo, né? Certo? Esse hífen, eu quero que ele tenha... Aliás, para não complicar, eu acho que seria interessante deixar assim, ó. Junto, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro o DDD, entre parênteses. Depois o número. Depois eu quero que dê um espaço. Vem o 9. 1, 2, 3, 4 dígitos. Outro espaço. O hífen, outro espaço. E mais 4 dígitos no final. Eu quero assim. Não sou muito perfeccionista quando eu vou fazer essas besteiras. Mas tranquilo. Então, como seria a máscara aqui, né? Para esses telefones, por exemplo, que eu peguei aqui como exemplo. Deixa eu copiar essa formatação aqui e colar nessa aqui de baixo. Isso aqui é um telefone de São Paulo, né? Não é um celular no caso, né? E não vai ser usado. Então, o lancezinho da máscara eu ensinei em aulas passadas. Não sei se você se lembra. Para a gente criar uma formatação personalizada, no lugar dos dígitos, dos números, você vai usar uma cerquilha, que é um joguinho da velha assim, ou o número 0, né? Pode usar o número 0 também para fazer esse tipo de coisa. Então, baseado nesse número aqui, você já percebe que, como eu quero os parênteses, eu vou ter que abrir aspa, colocar o parênteses e fechar aspa para ele aparecer. É como uma lógicazinha de programação ali. Então, eu vou ter que digitar isso lá. Ó. Abre o parêntese, abre aspa, abre o parêntese e fecha aspa, certo? Para ficar melhor para você ver aí, deixa eu selecionar essa parte e dar um zoom aqui. Um zoom na seleção, beleza. Então, se eu fizer isso aqui lá, né, abre aspas, coloco um abre parênteses e fecho aspas, isso aqui vai aparecer na máscara aqui do WhatsApp, perfeito? Depois, eu vou ter que colocar duas cerquilhas aqui dentro, que é o DDD, né, certo? Depois eu vou ter que abrir aspas de novo, vou ter que fechar aspas, vou ter que abrir aspas, fechar o parênteses e fechar aspas. Parece complicado, mas não é, né? A gente só tem que colocar na cabeça o seguinte, né? Quando a gente quer um caractere numa máscara, você tem que colocar ele como uma string, como um texto. Então você abre aspas antes, coloca esse caractere, essa letra ou esse íconezinho, esse sinal gráfico e finaliza ele com o fecha aspas, tranquilo? Então aqui, ó, tem um espaço que ele não vai considerar e aqui tem um espaço que acredito eu que ele não vai considerar também. Então, o abre parênteses e o fecha parênteses, ele vai considerar duas cerquilhas, ele vai entender que os dois primeiros números que eu digitar vai ser um DDD e vai ficar entre esses parênteses, certo? Depois eu quero um espaço aqui, você vê que aqui tem um espaço, né? Desses parênteses para começar o número aqui. O espaço tem que ser colocado entre aspas também. Então eu vou ter que abrir aspa, dar um espaço, fechar aspa. Aí para o Excel, esse espaçozinho que está entre essas aspas aqui, vai ser considerado agora, beleza? Agora é só colocar os números, né? Um número de celular hoje em dia, ele é dessa forma aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dígitos primeiro, com o 9 na frente, né? Então são 5 cerquilhas, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu quero um sinal de menos, um hífen, né? Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aspas,
tranquilo. Vou colocar o sinal de menos, um hífen, vou fechar aspas, como a gente viu em aulas passadas. Estou dando um espaço e depois tem mais 4 dígitos no final, no número de celular, de WhatsApp, né? Então são 4 cerquilhas. 1, 2, 3, 4. Beleza? Estou dando um Enter aqui. Eu nem me lembro se esses espaços que eu estou dando aqui, depois ele não vai considerar, mas vamos lá. Vamos fazer na prática aqui agora. Então isso aqui eu vou copiar e vou colar aqui na formatação personalizada, né? Então primeiro eu marco essa célula. Aqui ó, na barra de fórmulas ela fica visível para mim, eu posso selecionar aqui. Posso copiar isso, Ctrl C, copiei. E eu quero atribuir essa formatação personalizada nessa célula. Tá? Então, deixa eu dar um clique aqui no meu zoom, pedir um zoom de 100% para ele voltar ao normal. Então, dou um clique aqui nessa célula, que é onde eu vou executar essa formatação. E tem aquele atalho, né, para formatar uma célula, que eu sempre ensino no curso, que é o Ctrl, exclamação, Ctrl número 1. Segura o Ctrl com a mão esquerda, aperta 1 com a direita. Daí ele abre isso aqui, né, a janelinha de formatar a célula. Tem várias guias aqui em cima. A que interessa para a gente é a primeira de número. Né? Aí tem aqui uma formatação personalizada, que você vai criar uma regrinha de personalização de célula. Então tá aqui, ó, exemplo, em branco, né? E tem aqui personalizado. Ah, tá aqui. Clique em personalizado. Aí tá aqui a parada, né? Tipo, 2 pontos. Você pode apagar isso aqui. E aqui eu colo essa paradinha aqui que eu copiei. Né? Ctrl V. Colei. E dou um OK para a gente fazer o teste. Estou dando OK. E agora eu vou testar. Estou dando um clique. Estou selecionando essa área aqui. Ó, exibir. Zoom na seleção. E esse aqui é o meu telefone, cara, se eu não me engano. 999768707. Pronto, eu vou colocar o meu telefone aqui, ó. DDD 82, né? Não vou dar espaço. Eu vou colocar lá um 99976 daí 8707, certo? Você vê que eu coloquei tudo junto, sem espaço e sem hífen, e sem as aspas. Estou dando um Enter, aí ele já formatou ali para mim, e o espaço ele respeitou, aquele espaçozinho que eu fiz, certo? Aqui, ó, dos parênteses para cá. E aqui, ó, no hífen, esse espaçozinho que eu dei aqui, ó, ele respeitou também, certo? Você percebe que tem um espaçozinho aqui do 6 para o 8. Então funcionou, certo? Deixa eu marcar isso aqui. Puxar aqui um pouquinho para baixo. Tranquilo. Estou dando um clique aqui ó, no zoom. Colocando um zoom de 100% novamente. Perfeito. Estou clicando aqui para o lado esquerdo, né? Para cima aqui. Beleza. Então, a formatação tinha rolado aqui, ó. Ela até ficou no lugar errado. Então, vou recortar isso aqui. Vou colar isso aqui, ó. Vamos ver se ela ainda está funcionando, né? Vamos lá, 82 999 76 8707. Enter. Pronto, ainda está funcionando a paradinha. Então dá um clique aqui, vai lá em página inicial, centraliza isso, alinha ao meio. Beleza. Até aqui tranquilo, né? Isso aqui eu vou deixar em alguma parte da planilha, se você quiser pegar. Então vamos supor que eu criasse aqui um novo registro com o nome de outra pessoa, sei lá, um João. Aí ele já ia criar uma nova linha para mim aqui, para o João. Ia ter que colocar o sobrenome dele, né, Barbosa. Poderia dar um tab. E poderia colocar um outro telefone. Ele é de Alagoas também, 82. Eu vou colocar esse número que está aqui embaixo. 988 32 7588, certo? Você vê que eu coloquei e digitei tudo junto, sem espaço, sem acento, sem nada. Só fiz digitar os números. Quando eu der um Enter, ele já formata para mim ali, já fica ok.
Tranquilo? Então tá funcionando. Toda vez que eu criar um novo registro aqui com a nova pessoa, com a Maria, por exemplo, Maria aqui. Quando eu der um Enter, o Excel vai criar uma nova linha para mim e essa formatação vai continuar, beleza? Até aqui tá tranquilo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes. Estou salvando o projeto e vamos continuar agora com a construção do nosso banquinho de dados. Então, com relação a essa parte aqui de e-mail, não tenho o que fazer. Um e-mail, quando você digita um e-mail no Excel, seja ele qual for, mesmo que seja um e-mail que não existe, que você inventa, ele vai reconhecer como um link, certo? Que é o caso que aconteceu aqui, quando eu coloquei o meu do Gmail. Imagine que eu tivesse escrito aqui, ó, exemplo, beleza? Arroba hotmail.com. Seria um e-mail do Hotmail, né? O que está lá em cima da Gmail. Mas isso aqui é a formatação. Depois da palavra exemplo, coloquei a arroba ali, já sinaliza que isso é o endereço de correio eletrônico, hotmail.com. Se eu der um Enter, beleza? O Excel ele tem uma inteligência interna ali, ele já vai reconhecer isso como endereço de e-mail e automaticamente ele vai atribuir um hiperlink para isso, para abrir o programinha de gerenciamento de e-mails da Microsoft, que é o Outlook Express. Então, se eu der um clique aqui em cima agora, esse link ele me manda aqui para alguma aplicação em que eu possa enviar algum e-mail. Aí o Outlook Express ele está aqui, né? No meu tempo se chamava Outlook Express. Hoje em dia só está Outlook aqui, tá vendo? Que é o gerenciador de e-mails da Microsoft. Ele também pergunta se você quer usar algum navegador web, né? Como o Opera, o Google Chrome ou o Microsoft Edge. Que no caso agora eu estou com esses três instalados, né? Então, o endereço de e-mail não precisa você mexer. Agora, quando você quiser manipular um link, por exemplo, aqui tá, isso aqui é um hiperlink, né? Não tem como clicar dentro. Você vai ter que segurar o CTRL. Então, segura o CTRL, chega em cima do endereço de e-mail e dá um clique. Daí você consegue selecionar ele. Depois você consegue copiar ou recortar esse. Cara, por que eu não consegui recortar aqui? Ctrl X. Isso não pode ser executado em uma seleção que contenha vários intervalos. Selecione apenas um intervalo. Porque estava marcado aqui em cima esse intervalo. Então, se eu segurar o CTRL e der um clique no e-mail, estou selecionando duas células, né? Então não dá. A manha seria a seguinte, você tem que usar a seta de direção do teclado. Tínhamos esquecido desse detalhe. Então, você dá um clique numa célula que não tenha nada, vizinha aquele e-mail, aquele link. Com a seta de direção do teclado, você vai dar um clique em cima dele, certo? A parada seria essa. Ou dá para dar um clique com o direito e depois dar um ESC. Outra forma seria essa, né? Eu não quero dar um clique nesse link, né? Então, ao invés de eu clicar com o direito em cima dele, eu clico, ao invés de eu clicar com o esquerdo em cima dele do mouse, eu vou clicar com o direito do mouse. Vai abrir a janelinha de opções, aí você ignora ela, né? Você dá um ESC. Aí vai estar selecionado lá. Você recorta, Ctrl X, clica onde você quer colar e dá um Enter. Para colar de uma vez e acabou-se por ali, né? Tranquilo? Aí qualquer nome que você digitar, se você colocar um arroba, colocar um nome de algum serviço de e-mail, como bol.com.br, ele vai identificar como sendo um endereço de e-mail e um hiperlink. Isso aqui é padrão do Excel e eu vou deixar assim. Então, eu estou selecionando essa coluna inteira aqui, ó. Já estava centralizado, não vou centralizar de novo. Alinhei à esquerda, centralizei, alinhei na parte um lado, do outro, depois centralizei aqui também. Está no meio, está no meio. Beleza, cliquei fora. Essas duas aqui eu não vou usar mais, então estou deletando isso aqui. E aqui na minha, essa minha tabela, eu vou excluir essas linhas, clicando com direito excluir, com o mouse mesmo, para deixar organizado. Então, já fizemos a máscara aqui para o celular. Você já pegou a manha aqui do e-mail, né? Se você precisar clicar no e-mail para copiar ou gerenciar ele, faz isso.
ou você clica fora e com a seta de direção vai para dentro dele, ou você clica em cima dele com o direito e dá um ESC. Você consegue selecionar o hiperlink assim. Com o Ctrl não dá porque uma célula vai tá marcada aqui, né? Então se eu der um clique ele vai marcar duas. Então dá problema. E agora a gente vai para o CPF, que é uma máscara igual a essa aqui, né? Simplesinha e tal. E do mesmo jeito que eu fiz essa aqui para o telefone, a gente vai trabalhar em um agora para o CPF, beleza? Então, o CPF, eu coloquei o meu como exemplo aqui, não foi? Ctrl Alt V, colar somente valores. Estou dando um ESC apagando. A formatação do CPF é 028, 101, 224, 58. Ele é separado por pontos, né? A gente já viu isso em aulas passadas. Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, e aqui tem um hífen, né? Sinalzinho de menos, que é o dígito de um CPF. Aí, baseado no mesmo esquema que a gente viu aqui ó, com o telefone, é até mais simples o CPF, né? São 3 dígitos no começo, 3 cerquilhas, 1, 2, 3. Aí tem um ponto, entre aspas, né? Abre aspa, coloca o ponto, fecha aspa. Depois tem mais 3 números, 3 cerquilhas, 1, 2, 3. Outro ponto, abre aspa, ponto, fecha aspa. Mais 3 dígitos, 3 cerquilhas, 1, 2, 3. Aí vem um hífen, né? Abre aspa, menos, fecha aspa. E depois, para finalizar, 2 números, 2 cerquilhas. Hashtag, hashtag, tá feito. Então, deixa eu selecionar isso aqui, dar um clique em exibir, zoom na seleção. E acredito que vai dar certo. Então, tranquilo. Estou clicando no zoom aqui. 100% ok. Estou clicando nessa máscarazinha que a gente criou, né? Novamente estou vindo aqui na barra de fórmulas, selecionando ela inteira, copiando, Ctrl C. Dou um clique abaixo do meu CPF aqui, ó. Já estou rolando, tendo certeza que eu estou na linha 2. E aqui eu vou criar a minha máscara, né? Seguro Ctrl e aperta exclamação, número 1. Seguro Ctrl, exclamação. Ele vem para cá, para essa janelinha. Número personalizado. Mesmo esquema, né? Aqui onde tem o nome geral, você seleciona, apaga isso. Se não quiser, dá até para ter colado por cima, né? Ctrl V. Colei a minha máscara e estou dando um OK. Pronto, tá feito. Agora deixa eu dar um zoom aqui, só para testar, né? Esse CPF, eu vou digitar aqui sem os pontos, né? 0, 28, 101, 224, 58. E vou dar um Enter para ver se funcionou. Você vê que está funcionando perfeitamente ali, ó, 28, só não apareceu o 0, não foi, cara? Vamos dar uma olhada aqui. Contra o jogo da velha. Ao invés de cerquilhas, eu vou usar o número 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3. 1, 0, 2, 0, 3, 0. 1, 0, 2, 0. No lugar de cerquilha, usei 0 aqui. E agora foi. Então, se você precisar usar um 0 à esquerda, no lugar das cerquilhas, seria interessante você usar o número 0, né? Então, é a mesma coisa que está aqui, certo? Só que no lugar das cerquilhas, desses jogos já velhos, a gente teria que ter digitado zeros aqui. 3 números 0 no começo, 1, 2, 3. 3 números zeros aqui, 1, 2, 3. 3 números zeros aqui, 1, 2, 3. Mais 2 aqui, 1, 2. Estou dando Enter. Seria essa aqui a máscarazinha para o CPF. Essa aqui de cima, a do telefone, foi feita com cerquilha. Essa de baixo do CPF foi feita com números 0. Tranquilo? Até aí está funcionando. Vamos colocar outra aqui embaixo qualquer só para testar.
1002 222 333 dígito 69. Estou dando Enter. Ele foi bem formatadozinho ali. O Excel já criou para mim uma nova linha aqui no nosso banquinho de dados. Está funcionando. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu detonar com isso aqui que eu não vou usar mais. E com essa linha também, Ctrl menos. Beleza. Essas máscaras eu vou deixar para você nesse projeto. Clica fora, salva, Ctrl B. E vamos partir agora para o sexo. Beleza?